Seja muito bem-vindo ao Marketing Sem Açúcar, o podcast que incomoda mais do que a alteração na sexta-feira. Eu sou Renan Ribeiro. E eu sou a Mafê Rezende. E hoje, nossa convidada é ela, Flávia Gabriela. Olha, até rimou. Flávia, seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que bombou aí nas redes sociais, que é até engraçado falar que bombou nas redes sociais, né? Porque se falava sobre redes sociais, que é o Dilema das Redes, o documentário. Mas na verdade a gente não vai falar só disso, né? A gente vai abordar esse tema e nada melhor do que você, por favor, Flávia. Diga aí quem é você, o que você faz, por que você parece a Mulher Maravilha. Boa tarde, Renan. Boa tarde, Mafê. Vocês têm um programa, um propósito de projeto muito diferente da grande maioria, né? Porque o marketing sem açúcar, como o próprio nome já diz, ele não posso falar para agradar todo mundo, não, né? Pelo que eu entendi, o negócio aqui é verdade pura e simplesmente daquilo que ela é na sua essência, correto? Exatamente. Agradeço mais uma vez o convite de vocês. Eu sou Flávia Gabriela, eu sou jornalista formada em comunicação social. E aí, pelos caminhos da vida, eu fui procurar duas maneiras de me posicionar enquanto profissional, né? Enquanto eu fiz pós-graduação, MBA e fiz outros cursos na área de marketing para poder me integrar ao mercado, porque a gente vê o quanto o mercado exige do profissional de comunicação hoje. E no campo da pesquisa, eu fiz mestrado e doutorado na área de comunicação e cultura. Sou uma pesquisadora de cultura e imaginário midiático, então todas as suas frentes, todas as análises que têm a ver com envolvimento social, que têm a ver com a performance social, são áreas da minha pesquisa, área da atuação. Sou professora aqui no Unifaté, em Lorena, e sou professora também das faculdades Dom Bosco, em Resende. E, mais uma vez, obrigada pelo convite de vocês. Flávia, vamos lá então. A gente estava falando sobre o documentário, né, o Dilema das Redes, e assim, deu um boom aí na internet, que abriu-se uma discussão com a visão de que esse documentário seria um alerta sobre o uso das redes sociais, como os algoritmos influenciam nos nossos pensamentos, as escolhas, com quem a gente se identifica, os movimentos que a gente apoia, enfim. E esse abordou também a questão dos anúncios, né? E a frase até que chamou a atenção era alguma coisa parecida com: se você não está pagando para utilizar algo, quer dizer então que o produto é você, né? Tem uma frase que ficou bem emblemática aí desse documentário. E aí, trazendo para o lado assim da visão das pessoas assim do modo geral, isso foi, nossa, um alerta, meu Deus, o que eu estou fazendo? Devo ou não usar as redes sociais? Mas e a nossa visão enquanto profissionais? Eu digo assim, quando eu assisti, eu fiquei pensando assim, na verdade, eu vi essa discussão também em outros grupos, né, de profissionais da comunicação, o famoso nada novo sobre o sol, né? A gente falou assim, gente, tudo isso a gente já sabe que acontecia, mas será que a gente está banalizando essas informações? Como que a gente deveria lidar com isso? Me pareceu um pouco dramático demais, talvez, a forma como foi abordada. Qual que é a sua visão em relação a isso, né? Como que os profissionais de comunicação deveriam ter uma visão um pouco mais crítica, né? Exatamente de forma correta em relação a esse assunto abordado. Mafê, o Dilema das Redes, todas as discussões em torno do documentário, eles trazem muitas coisas para a gente pensar, né? No campo do ambiente de negócios, cada vez mais você mapear onde está o cliente, saber o que ele gosta, saber quais são as suas preferências, saber os locais por onde ele anda, acaba sendo um elemento agregador, né? Porque você consegue rastrear e chegar mais próximo possível daquilo que faz sentido para esse cliente. O que muita gente não imaginava, talvez, e tenha ficado assustado com o documentário, é que tem uma frase, inclusive, que você repetiu, que foi dita no documentário, mas que são pesquisadores há muito tempo já falam, que quando você usa um objeto, quando você usa algo, esse algo também usa você, né? Isso é um pensamento antigo já dos pesquisadores, no sentido de olhar para o mundo como um mundo onde você é um indivíduo ativo, né? Você é o ser humano interpenetrável, que faz parte desse universo. As pessoas, de fato, ficaram muito assustadas, coisas que para nós, que já pesquisamos a comunicação e cultura,
pelo viés crítico, nós já sabíamos disso e já acompanhávamos há muito tempo. Então, nos anos 2000, tem um pesquisador de São Paulo, da PUC, que se chama Eugênio Trivinho, e também uma outra pesquisadora brasileira que se chama Cíntia Dalbello. Cíntia Dalbello, eu estou só citando autores brasileiros para vocês observarem que isso não é de fora, isso aqui no país, aqui no Brasil. 2000 a gente está o quê? Há 20 anos a menos do ano que a gente está vivendo agora. Eles já alertavam para a utilização dos dados e para essa vigilância líquida, Bauman chama de vigilância líquida, né? De como esse processo de vigilância ele passaria de uma certa forma a ser de maneira cruel e manipuladora, a ditar rumos de fato para a sociedade que viria. Isso faz 20 anos, né? Então não é uma coisa muito nova. E uma das coisas que as pessoas estão extremamente muito chocadas, né, de uma maneira até ingênua, de acharem que as redes sociais elas são suas amigas e elas são simplesmente uma forma de lazer, e elas não são. Quando você aceita os termos de utilização das redes sociais, você está disposto a abrir a sua caixa preta individual para que o mercado avalie quem você é, saiba do que você gosta, monitore os seus gostos e, consequentemente, te proponha produtos e serviços que sejam interessantes para o mercado e que sejam vendidos a você. Né? Isso foi uma coisa que eu sempre disse, você já me ouviu falar muitas vezes sobre isso, né? E que, de fato, cada vez mais nós estamos sendo manipulados pelos algoritmos. Porque a partir do momento que ele sabe do que você gosta, o que te interessa, o que faz sentido, o indivíduo cada vez mais ele vai se fechar numa bolha de informações que simplesmente são as informações que lhe convêm. Né? Quando você se fecha numa bolha, a probabilidade de você ouvir opiniões diferentes ou questionamentos diferentes sobre determinados assuntos, elas passam a ser nulas, porque você de fato só vai conversar com pessoas que pensem igual a você. E o que isso traz para a gente de complexo? Se eu me vejo a partir do outro, entender que a minha verdade não é única e verdadeira, ela é essencial não só para o meu crescimento individual, como para também o crescimento de todo um grupo, né? As fricções que a gente fala, as tensões contrárias, elas são importantes para que a gente olhe para o mundo que a gente vive e entenda que a nossa verdade não é única. E o mais interessante disso tudo, Mafê e Renan, é que nesse contexto, né, eu sempre falo para os profissionais de comunicação o seguinte: antes de vocês planejarem qualquer coisa, olhem para o mundo e vejam o que está acontecendo no mundo. Como é que as pessoas estão se comportando diante de determinadas situações? Quais os medos que elas têm? Quais as ansiedades que as incomodam? Observando a complexidade disso para o campo das sociabilidades, a gente observa que essa dinâmica digital, da ambiência digital, ela é transferida para as redes humanas também. Porque hoje, como as pessoas se comunicam muito mais pelas plataformas digitais, quando eu não gosto de alguém, eu vou lá e faço o quê? Excluo, bloqueio. Tanto que a gente criou um termo novo, relativamente novo, que a gente chama de cultura do cancelamento, que é exatamente utilizar-se das redes sociais para atacar pessoas que pensam diferente de mim ou que se comportem de uma maneira que não cabe dentro daquilo que é verdade para mim. Né? O resultado disso pode ser uma alienação muito profunda das pequenas às grandes coisas, porque eu vou acreditar que a verdade absoluta é só aquela que me convém, não é? E que, consequentemente, nós já estamos vendo os efeitos disso. Seja numa campanha política, seja na hora de fato, decidir assuntos que, teoricamente, deveriam ser assuntos democráticos, seja na hora de colocar o que é valor, não a partir daquilo que é necessário, mas valor a partir daquilo que o mercado, de alguma maneira, coloca como verdade absoluta. Eu vejo uma dificuldade agora das pessoas conseguirem saber aquilo que elas realmente gostam ou aquilo que elas foram forçadas a gostar. Porque, assim, a idade que eu tenho, eu ainda vivi um período muito grande sem acesso, né, às redes sociais, assim, principalmente frequente, né? Toda hora a gente olha agora, antigamente não era assim.
Então, ainda consegui construir o meu gosto, né, baseado nas coisas que apareciam para mim, fora da internet. Hoje em dia, as crianças já nascem com o celular na mão. O pai já usa aquilo de cala a boca para a criança. Então, a partir daquele momento, ela é uma pessoa que vai ser 100% construída pelo algoritmo. Ela acha que ela que escolheu os gostos dela, mas não. O algoritmo que escolheu para ela. Então, vai ser muito mais fácil de manipular, porque agora, assim, a diferença que eu vejo é que antigamente se manipulava comprando imprensa, outros fatores, mas não tinha uma forma de mensurar isso tão fácil. Hoje em dia eles conseguem mensurar o tamanho da manipulação. Então eu vejo que, assim, as gerações mais novas, elas não vão saber o que é a realidade. Elas acham que elas mandam em si mesmas, mas desde sempre, desde muito criança, elas foram construídas por alguém que bancou aquela informação de chegar até ela. E é um E aí perigo uma porque fica coisa, um atrito muito grande com outras crianças que vão ser construídas com um algoritmo que mandou outras coisas para ela. Elas vão achar que o resumo do mundo é aquilo, e a outra também acha que o resumo do mundo é aquilo que ela aprendeu, e aí fica esse conflito, né? esse embate, né? Uma coisa que você falou, Renan, é importante a gente refletir que essas novas gerações criadas, conectadas dentro de uma realidade que não é uma realidade de fato verdadeira, né? Que não é uma realidade virtual, que está no não lugar, né? Porque ela não está aqui nem está aí, ela está num lugar onde não existe, né? Num não lugar mesmo. Esse termo que os pesquisadores usam. Crianças que vão entender o mundo a partir de uma realidade proposta por um algoritmo por conta desses rastros digitais que eu acabei de comentar. Serão diferentes daquelas outras que estarão fechadas em outras bolhas, né? Se a gente puder chamar dessa maneira. Nós teremos uma incapacidade de comunicação que a gente já chama de incomunicação, né? Porque o excesso ele provoca o processo de nós somos incapazes de compreender. Você imagina você numa sala com muita gente falando e falando ao mesmo tempo. Você não ouve nem quem está próximo de você, né? Isso é uma metáfora, mas traz para a gente essa realidade de incomunicação, de incapacidade de ouvir o outro, de incapacidade de entender com quem é diferente de mim, e mais propenso, de fato, a consumir produtos e serviços que são feitos a partir dos modelos que eu tenho, né? Então, se antes a gente via uma realidade de erro e acerto, uma margem de erro e acerto, agora a gente já vê produtos, serviços, e a gente está falando só de produtos e serviços, mas linguagens, modelos sociais construídos com base num protótipo criado pelo mercado, né? Então, a probabilidade de você... Inclusive, tem uma coisa que é muito comum, né? Hoje em dia, a gente não memoriza mais o telefone nem da nossa mãe, nem do nosso namorado, da nossa namorada. Por quê? Porque você tem tudo no seu celular. Então, o seu cérebro ele está perdendo essa capacidade também de memorização, porque você coloca tudo aqui. Está tudo aqui, né? Os telefones que você precisa estar aqui. Se você não lembra de um endereço, você faz o quê? Você não tenta se lembrar de uma referência, porque é mais cômodo você procurar em algo que está na sua mão, né? Se você quer uma sugestão de uma ideia, você não se esforça mais a fazer uma reflexão sobre você, sobre o mundo, sobre a proposta que você quer construir. Você vai simplesmente numa base de dados que te é oferecida, que de uma maneira muito romantizada nos oferece essa coisa da facilidade, mas que, por outro lado, não nos permite pensar. É como se nós estivéssemos tirando do outro a capacidade dele decidir por si próprio, porque ele não sabe mais fazer isso, né? Ele precisa de algo que escolha por ele. Ele precisa de algo que indique a ele aí que os algoritmos entram em ação, porque ele vai te oferecer aquilo que alguém pagou para que fosse oferecido a você, não porque você escolheu, né? Eu queria só fazer um comentário com base numa coisa que a Mafê falou aqui, né? Muita gente falando assim, né? A Mafê falou assim, a gente tem visto as pessoas da comunicação comentando, nossa, será que isso é verdade mesmo? Né? Será que esse documentário não é aí uma criação super, como é que a gente ouve mesmo? Teoria da conspiração,
né? A gente tem visto muita gente falando sobre isso, né? Mas, na verdade, o que é importante para a gente enxergar nesse sentido, o que é importante para a gente olhar de fato e analisar, é que o cinema por si próprio, ele constrói uma narrativa, e isso faz parte do cinema, isso faz parte da narrativa cinematográfica. Ele vai construir uma realidade para dar caminhos para que você chegue mais próximo da reação do roteiro que o diretor pensou. Isso é fato, né? Mas a grande questão, e que eu acho que mais me espanta, Mafê, é que o X da questão, ele não está no documentário. E o grande X da questão, o grande centro das atenções, é que precisou se transformar algo complexo, importante, crítico de ser pensado em uma narrativa cinematográfica para as pessoas começarem a perceber que os algoritmos estão oferecendo a elas produtos, serviços, roteiros de viagem, possibilidades de lazer, novas modalidades de sociabilidade, novos produtos de novos valores para essa ambiência virtual que a gente vive. Então, assim, isso é algo que nós sabemos, não tem muita novidade, né? Não há muita novidade de fato. Como de eu conversar com a Mafê via WhatsApp dizendo que eu estou querendo ir para Foz do Iguaçu, e aí eu abro o meu Facebook e só aparece propaganda de Foz do Iguaçu para mim, né? Então, assim, as pessoas demoraram para perceber que isso já é uma coisa natural, né? Muita gente falando assim, nossa, mas será que o Mark Zuckerberg permitiu? Gente, isso para ele já é coisa velha, né? Ele já está há muitos anos-luz à frente disso, porque isso foi quando o Facebook foi criado, né? Quando a gente tinha o Instagram aí na crise da onda, 2010, começando, sabe? Então, assim, esse é o grande X da questão, né? Precisa-se dar holofotes para uma questão para que as pessoas de fato entendam a complexidade e os efeitos ruins de determinadas situações, coisas, projetos e questões contemporâneas que a gente está vivendo. Ô, Flávia, como a gente tinha comentado até no começo, a gente trabalha com isso, né? A gente está inserido nisso, então a gente tem essa visão quase que de dentro, né? Eu sempre vejo as pessoas falando assim, vocês aí que trabalham, sei lá, com anúncio, com qualquer outra coisa, né? Que gerenciam páginas, perfis e etc. É como se a gente também não fosse refém disso, né? Mas, assim, a gente não tem como parar de trabalhar com isso. A gente também se beneficia dos algoritmos. E tem essa questão de o quão manipulada a informação chega para essas pessoas. Como que a gente pode trabalhar com isso, assim, de uma maneira mais ética possível e tendo consciência do impacto que aquilo que a gente cria, que a gente divulga e que a gente utiliza dos algoritmos, né, cria nessas pessoas que a gente impacta. Bom, Mafê, o que a gente não pode ignorar é que a internet, de fato, cada vez mais se revela como uma ferramenta de controle e dominação, né? Em todas as instâncias. E também é importante a gente olhar para uma questão que quando você está em favor do mercado, em favor de um processo de vendas, em favor do consumo, nem sempre você está do lado, né, de um lado que você possa escolher, porque isso faz parte, são regras de mercado, né? E esse dilema, né? Esse dilema pessoal de nós, profissionais da comunicação como um todo, ele é um dilema que vai nos perseguir para a vida inteira. Porque a partir do momento que você faz parte de uma estética capitalista, a partir do momento que você está envolvido dentro de uma dinâmica de produção, dificilmente você consegue estar do outro lado da coisa, né? O documentário Dilema das Redes, ele mostra, inclusive, os grandes líderes de projetos digitais, né, de diferentes redes sociais, do Google e de tantas outras redes sociais, Pinterest,
ali um tom e uma fala de arrependimento por tudo que se fez, por tudo que fizeram, né? Por entender como é que funciona o back-end das coisas, né? O lado de trás das coisas. E, infelizmente, para quem está de fato envolvido no mercado, não tem como você escolher uma outra maneira de trabalhar, né? Ou você vai lá e estuda os algoritmos e propõe ações, você propõe campanhas, propõe projetos que, de fato, estimulem a compra, a venda, a visibilidade, né, a construção de conceitos, de ideais que façam sentido para o seu cliente, ou você está fora desse mercado, né? Ou você escolhe uma outra área, uma outra ação, porque nós temos também os grupos de resistência no ciberespaço que tentam promover qualidade de vida, que tentam fazer denúncias contra crimes horrendos, contra a humanidade, como a gente tem visto aí, correntes de pessoas que trabalham em favor de denunciar, inclusive, a corrupção através das redes sociais. Então, nós sabemos que existe essa outra utilização das redes também. Só que, por outro lado, lidar com isso com tranquilidade é uma coisa quase impossível, né? O que, de fato, tem que fazer sentido para a gente é entender até que ponto a gente quer, de fato, estar a favor desse movimento, né? De mercado, mercadológico mesmo, e até que ponto isso não nos serve mais, né? Eu trabalho praticamente, eu durmo 8 horas, as outras horas do meu dia, quando eu não estou trabalhando, eu estou resolvendo alguma outra coisa que eu estou sempre conectada, né? E aí, para não surtar, eu vou tentar me desintoxicar de fato, me desconectando do celular, criando hábitos como na mesa da minha casa ninguém senta para comer com o celular. Enquanto a gente está conversando, eu não permito que os meus filhos, o meu marido, converse comigo olhando para o celular, né? É uma maneira da gente tentar resguardar o mínimo de humanidade, de intimidade que ainda nos resta em ambientes tão vigiados, né? Se a gente puder chamar assim. Porque a gente sempre fala do celular, mas a gente esquece que a gente tem Smart TV nas nossas casas, nos nossos escritórios. A gente esquece que a gente tem Kinect conectado aos nossos Xbox. A gente esquece que nós estamos, de fato, conectados o tempo todo. Cada vez mais a gente tem falado de inteligência das coisas, né? Cada vez mais a gente tem falado da autonomia dos equipamentos conectados à internet e possibilitando de alguma maneira que eles entrem nas nossas casas e nas nossas vidas de maneira desmedida, né? A grande questão é o que se faz com isso. Tem um autor que eu amo de paixão que se chama Joseph Campbell. Ele escreveu A Jornada do Herói, o mito do herói. Então, todo mundo conhece o mito do herói, mas muitas vezes ninguém sabe que esse pensamento, essa pesquisa, ela vem desse autor, que se chama Joseph Campbell. É um dos meus preferidos. Ele escreveu um livro que chama O Mito da Transformação. E uma pessoa pergunta para ele assim, como é que a gente faz para sobreviver? Porque começa a falar sobre trabalho e vida. E a pessoa fala assim, nossa, mas eu trabalho tanto e eu cheguei à conclusão que eu estou vendendo a minha alma, né? Estou vendendo a minha alma, porque você fica 8 horas vendendo a sua alma, a sua energia, a sua vida, os seus neurônios, enfim, você coloca todo o seu corpo à disposição de um empregador, né? De uma empresa, né? E quando você se depara com essa realidade cruel de que, de fato, é essa questão, então você entra em crise e fala, nossa, e agora? Porque eu preciso trabalhar, né? E ele responde assim para a pessoa, em algumas situações da vida da gente, a gente não tem muita escolha, porque
Não é o que as redes sociais, não é o que os algoritmos estão fazendo conosco. É o que nós estamos deixando os algoritmos e as redes sociais fazerem conosco. Então, Mafê, resumindo e finalizando essa questão, o grande dilema não é o que as redes sociais estão fazendo conosco, é o que nós estamos fazendo com as redes sociais. O espaço que a gente tem dado para a internet entrar na nossa casa, mudar a nossa vida, mudar a nossa maneira de nos relacionarmos uns com os outros, mudar a nossa maneira de pesquisar coisas que a gente precisa, mudar a nossa maneira de pensar, de pensar sobre aquilo que é necessidade para aquilo que não é necessidade, para que não faz sentido de fato para a gente. De repente a gente se vê obrigado a comprar, a ter, a desejar, a pensar e a nos comportarmos de uma maneira que não é exatamente aquela que a gente entende que é adequada para nós, mas aquela que alguém desejou e pensou ou projetou para a gente. Então, Flávia, foi muito interessante aqui a sua presença, esse olhar de quem trabalha com as redes, né? Que às vezes é dependente do algoritmo também. E conta pra gente como te encontra nas redes sociais, poder conhecer melhor seu trabalho, poder fazer algum contato. Renan, eu super agradeço mais uma vez a possibilidade de falar sobre um assunto de uma maneira tão livre, tão sem açúcar, né? Tão verdadeira, num momento em que é tão necessário nós falarmos sobre... todo mundo está preocupado com outras coisas e deixa de pensar nesses elementos silenciosos. Acho que foi você que falou no começo da nossa conversa, né? A grande guerra, de fato, ela está nesse ambiente, né? Ela não está mais nas armas, ela está na manipulação das imagens, ela está na manipulação dos desejos, né? Então, mais do que nunca, se faz importante nós repensarmos. Eu fico, assim, desejosa de que toda esse susto, né, toda essa inconformidade que tem surgido nas pessoas a partir do dilema das redes, ela se transforme em algo inovador, ela se transforme em algo para partir para a ação de fato, né? Mesmo estando como quem trabalha no mercado, eu não gosto de ver, eu não fico feliz em ver pessoas depressivas, ansiosas, angustiadas por conta de não ter um sentimento de pertença dentro de um ambiente que ele sente que ele não cabe, né? Eu não fico feliz em ver a quantidade de pessoas que ficam entristecidas por não pertencer a um modelo físico que foi proposto midiaticamente, reforçado todos os dias pelas redes sociais. Eu não fico feliz de ouvir meus alunos dizendo que têm ansiedade, que à noite passam a noite em claro no celular porque não conseguem dormir. Eu não fico feliz em ver famílias que não se conversam em decorrência desse novo modelo que a gente vai entrando sem questionar nunca, né? Então, eu fico muito grata. Eu tenho bastante pesquisa sobre a questão da comunicação, das redes sociais, das mídias digitais. Tem um artigo publicado em 2018 que eu já falava sobre os algoritmos e as polarizações miméticas. Basta procurar Flávia Gabriela no Google, que todo o meu trabalho científico ele aparece. O meu Instagram é o flavia.gabriela.rosa. No meu Instagram pessoal eu falo mais sobre isso, porque no Instagram do meu negócio eu sou do mercado, né? E a gente falou sobre essa questão de separar as duas coisas. E eu espero continuar contribuindo e espero que vocês me convidem outras vezes para a gente falar sobre sobre todas essas questões que são importantes. Flávia, muito obrigada. E é isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do podcast. E a gente espera vocês no próximo. Tchau!